pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então o assunto de reatores químicos e balanço de massa com reatores químicos, vamos começar na aula de hoje uma introdução sobre os tipos de reatores que existem, para nós conhecermos quais são as melhores aplicações para cada tipo de reator desses. Bom, lembrando lá do começo, nós temos vários tipos de sistemas. Mas o sistema que corresponde a uma indústria química é um sistema aberto. Por quê? Porque nos sistemas abertos ocorre entrada e saída de massa e entrada e saída de energia, certo? Nós já falamos que os balanços de energia não serão feitos nesse momento, né? Mas nós teríamos, então, energia entrando junto com a massa e saindo junto com a massa, e também, se houvesse algum tipo de perda por condução, também poderíamos ter fluxo energético. Então, o nosso foco de trabalho são os sistemas abertos. Em resumo, nós podemos ter, então, os tipos de sistema. Tipo de sistema quanto ao fluxo, aberto, fechado e isolado, nos interessam mais os abertos. Quanto à operação, né, em relação ao fluxo, que podem ser sistemas contínuos, batelada ou semibatelada, nós vamos encontrar os três nos balanços de massa. E quanto ao regime de operação em relação à acumulação, se ele é transiente ou estacionário. O transiente é quando existe variação de alguma concentração com o tempo, ou da massa com o tempo. E o estacionário é quando não existe variação com o tempo, então não existe acúmulo. Nós podemos ter situações mais transientes, mas normalmente nós vamos cair em sistemas estacionários, o que para nós facilita muito nossos balanços. Bom, aonde entra então a cinética química no projeto de reatores? A cinética química e o projeto de reatores estão no coração de quase todos os produtos químicos industriais. Óbvio que nós podemos ter alguns processos que são puramente físicos, mas a maioria dos processos da indústria química envolve uma reação química. Então, consequentemente, vai envolver uma cinética química e vai envolver um local onde a reação acontece. Esse local onde a reação acontece, nós chamamos sempre de reatores. Bom, o reator, então, é o centro do nosso processo. É em cima do reator que nós temos que fazer o balanço de massa. Nos sistemas multicomponentes, a gente sempre falava que cada equipamento tinha que ser um subsistema. E aqui, em especial, o que acontece de diferente no caso do reator é que reagente entra e reagente sai do sistema, certo? Porque nenhuma reação é 100% de rendimento. Então, o reagente entra e uma parte dele sai. Mas uma parte desse reagente é convertida a produto. Então, aqui nós vamos ter que ficar muito atentos em relação a essa conversão. O que esse reagente vai virar? Então, os elementos químicos não vão desaparecer, vão continuar sendo os mesmos. Só que as massas dos compostos produzidos por esses elementos químicos é que vão variar. Então, nós vamos ter que sempre levar em consideração essa cinética química e, principalmente, a estequiometria da reação. Bom, quando falamos em reatores, nós estudamos os reatores sempre ideais. Até dá, mas é muito mais difícil nós modelarmos matematicamente os reatores não ideais, que seriam os reatores reais. Os reatores ideais são aqueles para os quais se desenvolve um modelo matemático específico a partir de condições pré-estabelecidas e que, aplicado às condições reais, se ajusta adequadamente. Então, um modelo real é um modelo que tende a imitar a verdade, tende a imitar o mundo real, só que ele é um mundo real simplificado, eliminando algumas variáveis. Variáveis estas que dentro do processo podem ser mantidas constantes, então não desvia tanto assim da realidade. Mas sempre vai ser um modelo ideal, ou seja, ele vai permitir fazer uma previsão do que pode acontecer, mas ele está sujeito a erros um pouquinho maiores. Só que é viável fazer a modelagem matemática dele.
Já os reatores não ideais são aqueles para os quais é necessário um tratamento matemático específico, em função de peculiaridades de reação de reator. Então, os modelos ideais, eles são um pouco mais genéricos. A gente vai conhecer alguns deles hoje, né? E os modelos não ideais, eles vão atender especificidades de um processo específico, condições específicas de processamento. São muito mais difíceis de modelar matematicamente. O primeiro, nós vamos trabalhar com vários tipos de reatores agora, né? O reator mais simples, o mais comum, que é o que nós já usamos, inclusive no laboratório, que seria, por exemplo, um Erlenmeyer, onde acontece uma reação, quando se faz uma titulação, por exemplo. Você tem o Erlenmeyer, onde você vai adicionando os reagentes de tal forma que vai mudar a cor do indicador. Isso ali é um reator batelada, certo? Então, o reator batelada é um tanque com agitação mecânica, no qual todos os reagentes são introduzidos no reator em uma única vez, em seguida são misturados e reagem entre si. Após um tempo, esse tempo de reação pode variar de reação para reação. Então, após um tempo, os produtos obtidos são descarregados de uma única vez. Então, ele tem que ser aberto, carregado, dá um tempo para a reação, vai ter que ter um sistema de agitação e no final você abre novamente para retirar o produto produzido. Em inglês, esse reator é chamado batch reactor, reator batelada. Aqui nós temos um exemplo de um reator batelada funcionando. 2 reagentes foram adicionados, durante um tempo houve a reação, o produto se formou e depois a válvula de saída é aberta para que haja a saída do produto. Um outro tipo de reator, também muito utilizado na indústria química, é o reator tubular. Ele é um tubo sem agitação, no qual todas as partículas escoam com a mesma velocidade na direção do fluxo. Então, ele é um tubo sem enchimento, mantido na horizontal normalmente, a alimentação por um lado e a saída de produtos por outro. É um tipo de reator contínuo. Em inglês é conhecido como Tubular Reactor ou Plug Flow Reactor. Plug Flow Reactor vem da ideia de que ele é um reator pistão, onde uma quantidade de material vai se deslocando como se fosse um fluxo pistonado. Nessa ilustração fica um pouco mais fácil observar. Vejam ali, ó, o pistão teórico sendo deslocado ao longo do tubo. Então, à medida que uma quantidade de material vai se deslocando, a reação vai acontecendo, produzindo produtos e reagindo todos os reagentes. Outro reator é o reator também contínuo de mistura. Ele é um tanque agitado com escoamento contínuo, então com constante alimentação e com constante saída de produtos, sendo constantemente agitados e que mantém uma mistura aqui dentro do sistema mais uniforme. Então, ele é sem acúmulo de reagentes ou produtos e é operado de acordo com as seguintes características. Composição uniforme dentro do reator, composição de saída é igual à composição no interior do reator, isso é uma característica bem importante. Como ele coloca que a mistura é uniforme, em qualquer ponto aqui do reator, as concentrações serão iguais. Isso quer dizer que tanto aqui na entrada quanto aqui na saída, a mistura foi tão perfeita que essa concentração é a mesma que tem aqui na saída, certo? Não quer dizer que a concentração da alimentação é a mesma da saída. Quer dizer apenas que existe o efeito de diluição instantânea. Na hora que a alimentação entra no reator, ela automaticamente é misturada, a reação já começa a acontecer e ela é misturada. Em qualquer ponto do reator eu tenho a mesma concentração. E a taxa de reação também é a mesma em todo o reator, ou seja, tanto lá no centro do reator quanto nas bordas do reator, a taxa da reação, a velocidade da reação é considerada a mesma. Em inglês, esse reator é conhecido como Continuous Stirred Tank Reactor, ou CSTR. Essa é a maneira mais
comum de se tratar esse reator. Aqui nós podemos observar um CSTR com entrada contínua e saída contínua de produto enquanto acontece a agitação. Bom, então esses são os 3 principais reatores ideais para sistemas homogêneos: o reator batelada, o tubular e o CSTR, que é o de mistura perfeita. Comparando eles, nós vamos perceber que no reator do tipo batelada, nós temos variação da concentração com o tempo, porque você entra com todos os reagentes vão desaparecendo com o tempo e a concentração dos produtos vai aumentando com o tempo. No entanto, nós não temos variação no espaço. Se nós tirássemos várias fotos em tempos diferentes, a concentração em todo o espaço daquele reator em cada foto seria a mesma. Já no CSTR, nós não temos variação com o tempo, porque nós temos uma alimentação constante, uma agitação perfeita e uma alimentação constante, e nós também não temos variação da concentração no espaço. Por quê? Porque em todo o tanque a concentração é a mesma. Já no PFR, que é o reator tubular, nós não temos variação da concentração com o tempo, porque em cada parte do reator a concentração é sempre a mesma. No entanto, nós temos uma variação da concentração com o espaço. Aqui no começo do reator, nós vamos ter maior concentração de reagente e na saída teremos maior concentração de produto. Nós temos também algumas reações que acontecem em fase heterogêneas, né? Daí nós utilizamos alguns reatores em especial. O mais usado é o reator de leito fixo. Ele é muito usado como meio reacional em misturas líquidas ou gasosas, né? E ele tem a possibilidade de, na fase sólida, internamente, o leito fixo que fica dentro dele ser o próprio catalisador. Né? Isso aqui é um exemplo desse tipo de reator, são aqueles catalisadores de automóvel que são instalados logo após o escapamento do motor. Eles são tubos contendo o catalisador sólido dentro, por onde passa a mistura de gases que vem do motor. Normalmente, este reator também é chamado de reator catalítico de leito fixo. Em inglês, ele é conhecido como Packed Bed Reactor, ou reator de leito empacotado, né? Conhecido como PBR. Aqui nós temos um exemplo de um reator de leito fixo. Vejam que o leito fica parado enquanto existe o escoamento da fase reacional. Um outro tipo de reator, também para reações heterogêneas, é um reator de leito fluidizado. Ele também possui um leito sólido, por onde vai fluir uma fase ou líquida ou gasosa, mas normalmente líquida. Ele é muito parecido com o PBR, que a gente acabou de ver. O que acontece aqui é que esse leito ele vai ser fluidizado em função da passagem de uma corrente de reagentes que vai se transformar em produtos. Então, na prática, trata-se de um tubo vertical, onde pequenas partículas sólidas são suspensas em uma corrente de fluxo ascendente. Então, a corrente é sempre de baixo para cima. Aqui nós temos um exemplo, a corrente está subindo, aparentemente o leito está fixo aqui, mas vejam que à medida que a corrente vai subindo, ele vai fluidizando as partículas sólidas. Então, agora vamos observar qual a utilização de cada tipo de reator desses e quais as vantagens e desvantagens deles. Reator batelada. Então, principais utilizações para esse reator. Esse é um reator bastante simples, ele é usado em operações em pequena escala, principalmente quando você quer desenvolver novos produtos ou se pensa em uma fabricação de produtos muito caros. Uma grande vantagem dele é que, como ele é pequeno, é simples, ele é apenas um tanque agitado, ele é versátil, o tempo de reação pode ser controlado com bastante facilidade, e você pode usar o mesmo reator para várias coisas.
Então, as principais vantagens. Ele permite altas conversões, porque a conversão vai estar associada justamente ao tempo que você deixar a reação acontecendo lá dentro. Ele é um reator bastante simples, então ele exige um menor investimento. Ele permite uma flexibilidade de operação, diferentes operações, diferentes produtos podem ser produzidos dentro dele. E de um modo geral, ele é muito fácil de limpar porque ele não tem recheio, ele é apenas um tanque agitado. Como desvantagens, nós temos que existe uma dificuldade de ampliação de escala neste modelo de reator. Você vai ter sempre que ter mais volume, então o reator vai ter que construir um reator maior para produzir em maiores quantidades. Ele leva a um alto custo de mão de obra e isso é uma desvantagem bastante grande. Por quê? Porque ele tem tempos de limpeza, tem que ser enchido, tem que ser esvaziado, tem que ter a limpeza. Tudo isso a gente chama de tempo morto e tudo isso é necessário e acaba sendo feito por uma pessoa, né? Então, o custo de mão de obra é bastante alto. Existe uma grande dificuldade em se transformar esses equipamentos em equipamentos automáticos. Eles sempre vão ter a necessidade de uma intervenção humana. E no caso de os bateladas, a qualidade do produto ela é variável. Cada batelada vai ter uma característica própria daquela batelada. Isso é bem comum encontrar, por exemplo, em indústrias que trabalham com tingimento de tecido ou de malha, né? Às vezes se quer produzir uma grande quantidade do mesmo tecido com a mesma cor, mas se for analisar realmente com alto grau de sensibilidade o produto obtido, cada lote produzido vai ter uma característica de cor diferente. Mínima, porém vai ter alguma variação. Isso é típico de produtos produzidos em sistemas batelados. Já o reator tubular, ele é um reator muito usado em reações em fase gasosa. Como vantagens, ele tem a manutenção relativamente fácil, porque ele é um tubo completamente vazio, e por isso que a fase gasosa é bem interessante para ele, porque a fase gasosa não tem problemas em relação à mistura, né? O simples fluxo, a simples pressão que você vai imprimir para fazer a injeção dos reagentes vai fazer com que esses reagentes se misturem, gerando um produto, né? Favorecendo a reação. Ele produz conversão mais alta por unidade de volume de reator, mas isso também está associado ao fato de que as reações são preferencialmente em fase gasosa, então as moléculas estão bem agitadas, o que favorece muito os choques efetivos, né? E como desvantagens, é difícil controlar a temperatura do reator. Por quê? Porque imagina uma reação exotérmica. No começo, os reagentes ainda estão em grande concentração. À medida que os produtos vão sendo produzidos e a reação vai andando, vai tendo uma liberação de calor. O calor passa a ser um produto da reação. Então, parte do reator não precisa ser resfriado, mas parte precisa. Então, esse estudo de como fazer para realizar as trocas térmicas de maneira adequada tem que ser feito com bastante cuidado. Reator de mistura. Ele é um reator de tanque agitado contínuo e ele é muito utilizado quando se precisa de reações em fase líquida e, consequentemente, com uma agitação intensa. Os líquidos já não se misturam tão bem quanto os gases, então eles exigem que a agitação seja intensa. Então, existe um setor, né, uma área da indústria mecânica que trabalha muito com os projetos de agitadores para esse tipo de reator, que é para garantir realmente que a mistura seja bastante eficiente. É esse agitador e as formas geométricas do reator que vão garantir uma alta eficiência nessa agitação. Como vantagens do reator de mistura, nós temos uma capacidade de processamento requerida, ela é bastante grande, então você consegue, aumentando vazão, por exemplo, produzir mais produto. Lembrando que, como ele é contínuo, se você aumenta muito a vazão, você diminui o tempo de reação dentro do reator. Ele pode ser usado tanto isoladamente quanto combinado em série, então vários reatores contínuos em série
sai de um, entra no outro, o que faria com que seja possível aumentar a taxa de reação, né? A eficiência da reação. Ele é relativamente fácil de manter em relação à temperatura, você pode encamisar ele todo e fazer passar ou vapor ou água fria por essa camisa. E pelo fato de que a mistura é muito bem feita, você consegue boas transferências de calor. E existe um controle de qualidade dos produtos, porque continuamente você alimenta os reagentes e continuamente você elimina, né, retira os produtos, deixando sempre o mesmo tempo de reação e ele fica mais uniforme lá dentro. Como desvantagens, esse tipo de reator, lembra que eu falei no começo que assim que a alimentação entra, acontece o efeito da diluição. Ou seja, a agitação é tão boa que aquele reagente que acabou de entrar, ele acaba sendo diluído em todo o volume reacional. Lembrando lá de cinética química, a velocidade da reação ela é dependente da concentração de reagentes. Então, se o reagente, quando entra, ele logo é diluído por uma concentração mais baixa, isso faz com que a velocidade da reação seja mais baixa. Então, a conversão do reagente por unidade de volume do reator, ela é a menor dentre os reatores com escoamento contínuo. O reator de leito fixo é utilizado especialmente para reações catalisadas em fase gasosa, onde o catalisador se encontra na fase sólida, empacotado dentro do reator, né, e os reagentes são alimentados na fase gasosa. Como vantagem, para a maioria das reações, ele produz a mais alta conversão por massa de catalisador dentre os reatores catalíticos. Por quê? Porque o catalisador está empacotado numa região pequena, então você consegue ter pouco catalisador para ser usado por toda a reação. Isso torna a reação muitas vezes mais barata, você consegue evitar o uso de muito catalisador, que normalmente é um produto de alto valor no processo. Como desvantagens, nós temos que esse catalisador, principalmente depois de já usado e quebrado e tudo mais, ele vai ser de difícil remoção. Além disso, à medida que for sendo usado esse catalisador, em função do atrito que a fase gasosa tem em cima do catalisador, ele começa a quebrar. Quando ele começa a quebrar, ele começa a formar canais preferenciais. Então, existem passagens de fluido através de um espaço onde não tem catalisador. E isso vai aos poucos diminuindo a eficiência da reação. O leito fluidizado, ele é adequado quando se exigem operações em grande escala. Não daria para construir um leito fixo se a escala é muito grande. Ou então, se o fluido é líquido e principalmente os que são muito viscosos, que terão dificuldade de escoar através de um leito fixo. Então, se desenvolveu os leitos fluidizados, onde o leito tem as partículas mais separadas umas das outras em função do fato que existe um escoamento ascendente do material reacional. Nesse caso, ele é utilizado em um grande número de aplicações pelo fato de poder manipular grandes quantidades de alimentação e de sólidos também, né? E isso permitir também um bom controle de temperatura, porque você tem esse leito fixo, esse leito fluidizado, ou seja, as partículas estão mais separadas umas das outras e em constante movimento, o que facilita as trocas térmicas, consequentemente facilita a manutenção ou controle da temperatura. Como vantagens, nós temos então um bom controle de temperatura, que se mantém uniforme ao longo do reator como um todo, e grandes velocidades de reação. Primeiro porque ele tem um leito, que pode ser inclusive um catalisador, só isso já permite a alta velocidade de reação, né? E segundo, que você consegue um leito bastante uniforme, tanto em temperatura quanto em transferência de massa, porque o leito está fluidizado. E isso também ajuda na velocidade da reação. E, consequentemente, ajuda no transporte de energia, né? Ou seja, transferência de calor, que já foi falado.
Como desvantagens é o alto custo, é um reator que exige um projeto muito grande, ele só é viável em produções altas também, porque senão o custo dele se torna muito caro, né? E um problema, embora seja fácil, possível, né, e relativamente simples eliminar calor desse reator, ou seja, controlar temperaturas exotérmicas, para se eliminar calor, vai ser necessário mexer na fluidização, porque você vai ter que aumentar a quantidade de líquido entrando, né, de reagentes entrando com temperatura mais baixa, para favorecer o resfriamento do reator. Então, não é difícil, mas é difícil fazer sem interferir no sistema de fluidização. Bom, esses são os principais reatores, tanto para a fase homogênea quanto para a fase heterogênea. Então, como a sugestão de atividade para fixação, eu sugiro que vocês repliquem essa tabela no caderno, numa folha, onde vocês vão ter um resumo dos tipos de reatores, do reator batelada, do mistura perfeita, do tubular e do tubular com leito fixo, que são os mais usados, certo? E aí, fazer aqui um resumo, então, colocando as principais características, os tipos de fases presentes, o uso, em que situações eles são mais adequados, vantagens e desvantagens. Com esse quadro, vocês vão ter uma noção, então, da melhor aplicação de cada tipo de reator para cada tipo de processo.